Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais. Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é. Você vai conhecer histórias e relatos, acompanhar versões, pontos de vista e narrativas sobre fatos que motivam o fazer político. Olá! Esse Politiza fecha uma sequência de 3 episódios especiais que nós fizemos sobre a reforma da Previdência Estadual aprovada pela Assembleia Legislativa de Minas. Por que nós discutimos tanto esse assunto? Porque é uma reforma que impacta quase 500 mil de pessoas, entre servidores públicos da ativa, aposentados e pensionistas, marca um processo político muito importante de debate e negociação, de mobilização de categorias e, claro, de votação, num dos contextos mais atípicos, se não o mais atípico da história contemporânea, que é a pandemia do novo coronavírus. Bom, se você não ouviu os outros 2 episódios, o 23 e 24, vale a pena voltar neles para entender primeiro a discussão em torno dos 2 projetos que deram origem a essa reforma, desde a visão do governo até os embates entre deputados de oposição e de apoio ao executivo. A reforma em Minas, ela é igual à morte, ela é inevitável. Os servidores não podem ser tratados como vilões diante das contas públicas. Essa alteração, de toda forma que for feita, ela vai penalizar aqueles que podem menos. Então a gente pensa sempre na resultante da justiça social. Foi levado em consideração a jornada não remunerada dessas mulheres? Em termos comparativos, é mais benéfico para o servidor mineiro do que a maioria das reformas que foram aprovadas em outros estados. O IPSENG, ele é uma instituição que precisa ter um capítulo à parte, uma discussão mais aprofundada dentro da reforma previdenciária. A reforma de previdência nunca é aquela que nós desejamos, mas nós tivemos muitos avanços que hoje nós temos que realmente concordar. E claro, vale a pena também conhecer a luta dos sindicatos para negociar as demandas dos servidores e alertar sobre a situação das diferentes categorias no funcionalismo estadual. A professora terá que passar 40 anos na sala de aula. É um cheque em branco para o governo fazer um confisco do salário do servidor. A maioria absoluta dos servidores que estão aqui hoje na ativa estão cumprindo uma regra de transição. No Brasil, os inativos têm sido rotineiramente sacrificados, tendo seus direitos usualmente aviltados. Bom, mas agora, depois de toda essa queda de braço, nós vamos te explicar como ficou a reforma previdenciária em Minas Gerais e o que significam as principais mudanças aprovadas. Eu sou Graziele Mendes e esse é mais um episódio especial do Politiza sobre a reforma da Previdência em Minas. São muitas mudanças, muitas contas para fazer, muitas situações específicas para considerar. Então, para ajudar a gente a entender tudo isso, eu conversei com o Nazário Nicolau de Faria. Ele é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da Ordem dos Advogados do Brasil em Minas e foi convidado por várias entidades de servidores para dar palestras sobre esse assunto, porque ele tem uma facilidade muito grande de traduzir todas essas regras. Nessa entrevista, ele explicou não só as mudanças gerais, mas também alterações específicas de categorias de servidores. Você vai notar uma diferença de áudio a partir de agora, por causa da gravação feita à distância. Nazário, antes de mais nada, eu queria começar esclarecendo de quem nós estamos falando, de fato, como afetados pela reforma previdenciária estadual, porque algumas categorias de servidores já tinham sido incluídas nas mudanças da reforma federal, certo? Correto. A emenda constitucional 103 do âmbito federal,
ela atingiu os servidores públicos federais. Os demais entes federativos, estados e municípios, teriam que fazer as suas próprias reformas da Previdência. O Estado de Minas Gerais a fez agora, e a partir de então, os servidores públicos de cargo efetivo do Estado foram atingidos. O que é cargo efetivo? É os servidores que se submeteram a concurso público e hoje possuem estabilidade depois de 3 anos. Os municípios ainda não foram atingidos pelas reformas estaduais nem federais no que tange a servidor público. Então, eles vão ter que cada um fazer suas próprias reformas. Vamos fazer alguns parênteses aí nesses servidores. Por exemplo, os servidores efetivos estaduais de Minas, que são militares, não foram afetados, que são os policiais e bombeiros militares, pela reforma estadual, porque tiveram uma equivalência com as regras aplicadas aos policiais federais, certo? Correto. É porque, na verdade, o conceito de servidor público agora, após as mudanças, ele atinge só os servidores civis. Os servidores militares, hoje, eles são enquadrados em outro tipo de categoria. Então, eles têm as normas próprias e o âmbito federal, lá com a lei federal que trata sobre a previdência militar, já alterou e ela é equivalente ou aplicada aqui para os nossos servidores militares estaduais. E tem um outro tipo de servidor efetivo, por exemplo, na Assembleia Legislativa, que é o efetivado, o conhecido como função pública. Essa reforma vale para ele também. Isso vai depender do caso de função pública, né? Que função pública, na verdade, ele pode ser decorrente de emprego público ou ele pode ter tido, eventualmente, uma efetivação. Os que foram efetivados pela uma das leis estaduais que fizeram isso é a 10254, e eles têm equivalência ao servidor público de cargo de provimento efetivo. Então, ele estaria dentro dessa reforma da Previdência. Os que não têm essa equivalência, aí eles não fazem jus a isso. Por exemplo, quem trabalha muito com função pública por meio de contrato temporário são os designados professores, e eles não se encontram na reforma porque estão lá no INSS. Os designados, temporários, terceirizados. No caso da Assembleia, por exemplo, tem o recrutamento amplo, que é a imensa maioria de servidores que trabalha em gabinetes, né, parlamentares. Perfeito, já foram atingidos pela reforma lá do governo federal e eles têm novas regras já estabelecidas. Ainda falando desse básico, porque eu sei que você vai mencionar algumas palavrinhas aí ao longo dessa nossa conversa, e a gente pensa que algumas são óbvias, mas eu descobri com muitos colegas que há dúvidas sobre que sejam, por exemplo, paridade e integralidade. São palavras simples, mas é bom traduzir, né, o que significam. Alguns servidores fazem jus ao que a gente chama de integralidade e paridade, e no momento oportuno a gente vai explicar quem faz ou quem não faz jus. Mas o que seria a integralidade? Integralidade é o direito de ter a última remuneração como base do cálculo da aposentadoria. Remuneração integral, até para deixar isso claro, é só aquelas verbas de caráter permanente, vencimento, quinquênio, aquelas gratificações temporárias não entram nesse cálculo que nós estamos dizendo como última remuneração. E a paridade é o direito do servidor público que se aposentou ter o reajuste da sua aposentadoria sempre que houver reajuste para o servidor público ativo. Quem não faz jus a isso tem outras formas de reajustar o seu benefício, nós vamos explicar. Nessa reforma em Minas, Nazário, a gente sabe que mudaram basicamente idade mínima, tempo de contribuição, as alíquotas, ou seja, quanto vão descontar, né, do salário dos servidores, e as regras de transição. Vamos começar por aquilo que é igual para todo mundo, ou seja, as alíquotas de contribuição, que foi um dos pontos alterados pela tramitação na Assembleia, né? O governo queria 4 alíquotas de 13 a 19, elas foram diluídas em 7, de 11 a 16. Eu queria que você explicasse esses descontos, inclusive sobre o que eles incidem, porque não é sobre o salário cheio, certo? Perfeita colocação. Como que funciona agora? Existe uma metodologia progressiva. O que significa isso? De acordo com a faixa da remuneração, você vai pagando a alíquota. Ou seja, se você recebe, por exemplo, R$ 3.500, você vai ter incidido 3 faixas diferentes de alíquota. Até R$ 1.500 você vai pagar uma faixa de 11%, ou seja, entre R$ 1.500 e R$ 2.500 uma faixa de 12%, e entre R$ 2.500 e R$ 3.500 uma faixa de 13%. Só para esclarecer, então, para quem incide a alíquota de 16%, então são incididas, na verdade,
7 alíquotas sobre 7 faixas diferentes? Perfeito. Quem ganha mais de R$ 6.101 vai se incidir todas as faixas de alíquotas. Ele vai partir de 11% até chegar em 16%. E por isso que a conta final não é desta alíquota cheia de 11% ou 16%, né? Ela é uma proporção. A alíquota máxima é 16%, mas nunca se chega a 16%, porque como tem uma faixa de R$ 6.000 entre 11 e 15,5, quando você fizer a média aritmética da alíquota, vai dar menor. Outra questão importante em relação às alíquotas é que mudou a taxação dos aposentados, certo? Como é que era antes e o que é que vai acontecer agora? É importante dizer que eram os aposentados e pensionistas. A ideia era porque o regime geral, lá o INSS, ele não cobra a previdência dos seus aposentados e pensionistas. Lá ganha até R$ 6.101. E na mesma linha, o Estado não cobrava previdência até esse limite. O que passava de 6.101, aí sim que passava-se a pagar a previdência, seja aposentado, seja pensionista. O que mudou em relação a isso na proposta do governo? O governador encaminhou uma proposta para se tributar esses aposentados e pensionistas a partir de um salário mínimo. Se houvesse déficit, nós já sabemos que existe. A Assembleia, depois de muito avaliar essa questão, alterou de um salário mínimo para 3 salários mínimos de imunidade tributária. E, portanto, os aposentados e pensionistas que ganhem acima de 3 salários mínimos vão pagar previdência proporcionalmente nesse sistema da alíquota progressiva apresentado, que a gente já explicou anteriormente. E como a gente está falando de desconto, é bom lembrar de uma regra que quase mudou, mas a Assembleia barrou, que foi na forma de cálculo do valor da aposentadoria, né? Pela proposta do governo, o valor final do benefício ficaria menor. Explica para a gente por quê e o que significa essa regra que foi mantida. Essa regra seria, para os novos servidores, para alguns casos de regra de transição. O que o governo estava propondo? Ele estabelecia que todas as contribuições da sua vida desde 94 entrariam no cálculo, o que significa que aquele período ruim que o servidor estava no início da carreira, ou averbou um período do âmbito privado que as remunerações eram baixas, entrariam nessa média aritmética. Muito diferente do que anteriormente era estabelecido. O servidor, tal qual era no INSS, faria o cálculo pela média aritmética também, mais de 80% das maiores contribuições, o que significa que ele tinha um pequeno descarte para melhorar um pouquinho esse cálculo da aposentadoria dele, excluindo exatamente esse período de início de carreira. O que a Assembleia fez aqui, e achei muito interessante, porque é diferente da maioria das previdências que alteraram pelo país. Ele manteve essa metodologia da média de 80%. Muito importante, que faz muita diferença nesse cálculo financeiro desses servidores públicos. Agora, para os novos servidores, esse cálculo mudou, certo? A metodologia de cálculo manteve essa média aritmética de 80%. O que mudou é a forma de fixação do benefício. E como ficou previamente estabelecido, que o servidor vai fazer jus a esse cálculo antigo, mas ao invés de 100%, ele vai ter direito a 60%, mais 2% por ano, acima de 20 anos de tempo de contribuição. O que significa, basicamente, para ele ter direito aos mesmos 100% anterior, ter que trabalhar 40 anos, seja homem, seja mulher. Agora, em relação aos outros pontos, Nazário, idade mínima, tempo de contribuição, tudo depende de quando é que o servidor entrou no serviço público em Minas, né? E aí entram aquelas regrinhas de transição que são mais difíceis de entender. Então, eu proponho que a gente divida essas questões pelas diferentes entradas de servidores no serviço público. São os servidores que entraram antes e depois de outras reformas, certo? Vamos relembrar quem são? A primeira reforma foi em 98, não é isso? Perfeito. A reforma importante que teve é a Emenda 20 de 1998, que estabeleceu a idade mínima no serviço público. Bem, os servidores públicos que ingressaram antes de 1998, eles têm um tratamento diferenciado dos demais por um motivo muito simples. Antes de 1998, não havia estabelecido uma idade mínima no serviço público e, portanto, eles precisavam, quando das alterações, de um tratamento diferenciado, que garantisse que, com o estabelecimento da idade mínima, tivesse algum instrumento que reduzisse essa idade obrigatória, porque muitos deles tinham muito tempo trabalhado,
e a idade mínima estabelecida faria eles trabalharem 40, 45 anos, que não era razoável. Precisava-se, portanto, à época, fazer essa correção. Isso foi feito, mas essas normas estão sendo revogadas e estabelecido novas regras de transição. E eles levaram em consideração esse ano e esse motivo que eu estou explicando para vocês. Logo, agora eles possuem duas regras de transição diferentes que nós precisamos tratar aqui, chamada regra de transição dos pontos e regra de transição do pedágio. A regra de transição dos pontos, ela estabeleceu como critério uma idade mínima de 55 anos para a mulher e 61 anos para o homem. Aqui teve uma correção da Assembleia também, que reduziu a idade da mulher, que era maior do que a do homem. Exigiu ainda os mesmos 30 anos de tempo de contribuição da mulher e 35 anos de tempo de contribuição do homem, 10 anos de serviço público, que aliás é menos do que o anteriormente exigido, que eram 25 no caso dos servidores de 98, de uma regra específica, e 20 em outra regra que ele teria direito a se aposentar. E um detalhe importante, que é a pontuação mínima, que estabeleceu entre 97 pontos para o homem e 86 pontos para a mulher. O que seria essa pontuação? É a soma da idade com o tempo de contribuição. Então, se o meu tempo de contribuição enquanto mulher é o mínimo 30 anos, para que eu atinja os 86 pontos, eu teria que ter uma idade de 56, porque 30 anos de tempo de contribuição, mais 56 de idade, são exatamente esses 86 pontos. E por isso, eu preciso sempre atingir essa pontuação. Essa pontuação ainda não é fixa, ela vem aumentando de acordo com o tempo. A proposta do governo em relação a isso era um aumento de 1 ponto por ano, que fosse subsequente a janeiro de 2021. A proposta da Assembleia, que é o que foi aprovado, ele aumenta, ao invés de ser 1 ponto por ano, é 1 ponto a cada 1 ano e 3 meses. Então, teve uma pequena melhora nessa questão da pontuação. E ela vem aumentando 1 ponto por ano, até atingir 100 pontos para a mulher e 105 pontos para o homem. Isso dificulta um pouco o atingimento dessa regra, porque a todo ano tem um pequeno aumento para aquele servidor, para ele ter esse direito. Essa conta é complicada, nós vamos voltar nela, mas eu queria ainda ficar nas faixas. Então, o servidor antes de 98, vamos repassar. Ele tem essas idades, 55, 61, aí, o tempo de contribuição de 30 anos mulher, 35 homem, 10 anos de serviço público e 5 no cargo. Essa é a base que ele tem que estabelecer. Além disso, a pontuação que nós explicamos, de 86, 97, e que vem aumentando com o tempo. Preencher esse requisito, eu vou ter direito à forma de cálculo do benefício nessa regra. E como que ela é estabelecida? 2 critérios. E aqui nós estamos falando do servidor de 98. Se eu tiver 65 anos de idade o homem e 60 anos de idade a mulher, eu vou ter direito à paridade e integralidade que nós já explicamos. Certo. Se eu não tiver essa idade, eu aplico a outra regra, que é a média aritmética de 80% das maiores contribuições, e o valor calculado é o valor do benefício. E esse ponto é muito importante da gente explicar, que a Assembleia corrigiu um grande equívoco do governo. Nessa regra, a média aritmética era aplicada à regra nova e a questão dos 60% mais 2% por ano acima de 20. Então, a pessoa teria que trabalhar 40 anos, seja homem ou mulher, para ter direito aos 100%. E aqui a gente está falando de regra de transição. A ideia da regra de transição é exatamente garantir as regras antigas, né, o direito das regras antigas, exigindo dessas pessoas um pouquinho mais de sacrifício, mas mantendo a mesma regra anterior. E essa correção foi muito bem feita e pontual pela Assembleia. Basicamente, a grande alteração e a diferença nessa regra de 98 para 2003, que os servidores de 98 vão ter direito à redução da idade com o tempo para fins de aposentadoria, da idade mínima obrigatória. O que seria isso? É todo dia que ele tiver acima de 30 anos de tempo de contribuição mulher e 35 homem, reduz 1 dia da idade mínima obrigatória. Nessa regra aqui, isso não tem tanta diferença, porque eu preciso atingir o ponto, né, que eu expliquei. Então, eu vou precisar de uma idade alta. Então, não adianta muito para essa regra. Lá na regra de pedágio, quando a gente for conversar sobre ela, a diferença entre 98 e 2003 fica bem grande, exatamente por conta disso. Isso significa, então, que o servidor antes de 98 pode, depois da reforma, se aposentar antes do tempo previsto?
Na outra regra, sim, eu vou dar um exemplo muito interessante. Na regra do pedágio, isso acontece em alguns casos, exatamente por causa das grandes mudanças que a Assembleia fez. É bem interessante esse detalhe. Ok, vamos lá. Então, o servidor que entrou depois de 98 até 2003, qual é a diferença? Na regra de pontos, eu costumo dizer que nenhuma. Tá. Por isso até que a gente pode tratar dos servidores pós-2003, que eu acho que é mais relevante nessa regra de pontos. A diferença que eles têm é a mesma diferença que os servidores de 98. Se eles têm a idade de 65 anos, o homem ele vai ter direito à paridade e integralidade, e a mulher 60 anos. Então, a gente pode dizer que o servidor até 2003 tem integralidade e paridade, certo? Se ele tiver a idade mínima que a gente comentou, sim. E isso nessa regra de pontos. Certo. Entre 2004 e 2014, o que aconteceu? 2004 e 2014, esses servidores, na regra de transição de pontos, precisam ter mulher os mesmos 55 anos de idade e homem 61, 30 anos de tempo de contribuição e 35 de contribuição para o homem, 10 anos de serviço público, 5 anos no cargo que vai se aposentar. Além disso, as mesmas pontuações de 97 pontos para o homem e 86 pontos para a mulher, com o aumento dessa pontuação mínima exigida de 1 ponto a cada 1 ano e 3 meses, igualzinho à regra dos outros, precisando atingir no máximo 100 pontos e 105 pontos nesses aumentos de 1 ponto a cada 1 ano e 3 meses. Qual que é a grande diferença para essas pessoas? Que eles não têm direito à integralidade e paridade. Então, eles só têm direito a uma regra, que é a da média aritmética de 80% das maiores contribuições. Fiz esse cálculo, pago 100% do benefício. E o reajuste do benefício dessas pessoas, que faltou a gente incluir nessa colocação, é junto com o reajuste do regime geral de previdência, que hoje, na prática, é o reajuste todo 1º de janeiro com índice de INPC, que é o que é aplicado atualmente. Depois dessa data, depois de 2015? Depois de 2015, na verdade, esses servidores praticamente não são atingidos pela reforma da Previdência, por um motivo muito simples. Eles já se encontram no que a gente chama de previdência complementar. Ela limita a contribuição previdenciária dos nossos servidores ao teto do regime geral de previdência, ou seja, o máximo que ele pode contribuir é sobre R$6.100 e poucos. O que ultrapassa isso, ele não vai contribuir. Então, para fins de faixa etária tributária, o limite dele é os 15,5, em vez de ser 16. Ele ainda, além disso tudo, é submetido na média aritmética. A média aritmética é a média nova para as pessoas pós-2020 agora, e para essas que estão entre 2015 e a emenda constitucional, a única vantagem que eles têm nessas regras de ponto é a questão da média aritmética de 80%, a mesma do pessoal 2013 a 2015, e o 100% do benefício. Todos os requisitos são idênticos ao de 2003. A grande diferença entre um e o outro é o limitador máximo do benefício, que recebe até 6.100 e poucos. Para ele ganhar mais do que isso, ele vai para Previcom, né, que é o regime de capitalização individual simples, que aí ele vai contribuindo, o governo vai contribuindo com uma parte ele também, para ele poder ganhar mais do que os 6.100 e poucos. Nós vamos voltar na Previdência Complementar, porque tem muita gente com dúvidas sobre ela e é um assunto importante. Só para terminar essas faixas, quem entrou depois da reforma? Quem entrou depois da reforma não tem direito à regra de transição absolutamente nenhuma. Ele vai ser obrigado a se submeter à regra nova, com 65 anos de idade para o homem, 62 de idade para a mulher, tendo no mínimo 25 anos de tempo de contribuição para fazer jus à aposentadoria, e o cálculo dele, apesar da média de 80%, é aquele que disse de 60% mais 2% por ano trabalhado. Para se atingir 100%, ele vai ter que trabalhar 40 anos. E o reajuste dele, aí sim, uma regra que ficou legal, é o reajuste com o INPC vinculado ao regime geral. Então, ele tem um reajuste automático todo 1º de janeiro para fins de aposentadoria. Bom, vamos lá, Nazário, é importante voltar em alguns pontos que ainda geram muitas dúvidas para os servidores. Você já passou por eles, mas eu queria que a gente explicasse melhor, porque os servidores que estão submetidos à regra de transição, eles devem aderir ao sistema de pontos ou ao pedágio, né, que nós vamos explicar agora em detalhes. O que é esse tão complicado sistema de pontos? Tenta explicar para a gente da forma mais didática possível, por favor. Que conta é essa? A que número o servidor precisa chegar? O servidor
vai ter que atingir o número máximo de pontos na data que ele vai se aposentar. Então, não adianta ele olhar agora a quantidade de pontos, é quando ele vai dar entrada na aposentadoria. Então, vou dar entrada na aposentadoria este ano, a título de exemplo. Eu vou ter que atingir de 97 pontos para o homem e 86 pontos para a mulher. Como que eu chego nesse número total? Eu vou somar um tempo de contribuição que eu tenho com a idade que eu possuo. Logo, se eu tenho que ter no mínimo 30 anos de tempo de contribuição mulher, que eu preciso atingir, eu tenho na soma que ter uma idade mínima de 56 anos, ainda que se me exija apenas 55 anos de idade, porque eu preciso atingir a pontuação mínima. Se eu tenho 55 anos de idade, que é a idade mínima, mais 30 anos de tempo de contribuição, que é o tempo de contribuição mínimo, eu só vou atingir 85 pontos, eu não vou atingir os 86. Logo, eu precisaria ter ou um ano a mais de tempo de contribuição ou um ano a mais de idade para atingir esse ponto. Tem uma discussão quanto a isso, que a gente tem que tomar um cuidado, no momento que se aumenta o número de pontos. Tem duas interpretações da norma atual, que se começa a aumentar a partir do ano que vem, ou se a partir do ano que vem vai se somar mais um ano e 3 meses. Eu, como sou muito conservador, eu tendo a dizer que a gente passa a contar o 1 ano e 3 meses a partir da promulgação da norma, então desse mês. Logo, eu vou precisar somar 1 ano e 3 meses a partir de agora para atingir ou para aumentar esse ponto. Isso vai passar do ano que vem, né? Nós vamos chegar a dezembro, exatamente final de dezembro do ano que vem, seria exigidos para a mulher 87 pontos a partir de então. Então, não mais os 86 que hoje é exigido. E a cada 1 ano e 3 meses, eu vou aumentar esse ponto, um pontinho. Então, no final do ano que vem, vai ser 87, em março do ano de 2023 vai ser 88 e assim sucessivamente. A cada 1 ano e 3 meses eu vou aumentando esse ponto de exigência. Esse ponto de exigência, ele chega a 100 para mulher, 105 homem. Então, para chegar até 100, ele vai aumentando a cada 1 ano e 3 meses 1 ponto. Essa conta que a pessoa tem que fazer. Então, o servidor, para saber que pontuação ele tem que ter, ele tem que pensar em qual ano ele vai se aposentar, não é isso? Perfeito. Para ele saber que total de pontos ele precisa para juntar tempo de contribuição e idade. Ótimo. A forma mais simples de se fazer esse cálculo para o servidor, ele fazer uma pequena planilha, fazendo a idade de um lado e o tempo de contribuição do outro e o ano. E ele vai fazendo essa soma até o ano que ele somar der o número de pontos. Se a pessoa não adere a esse sistema de pontos, ela tem que cumprir um pedágio, que é um tempo extra no serviço público. Exatamente. A segunda regra de transição, que a gente costuma chamar que é de regra de pedágio, ela tem completamente outros requisitos. Por exemplo, a idade do homem é de 60 anos e da mulher de 55. Os mesmos 30 a 35 de tempo de contribuição mínimo, 10 anos de serviço público e 5 no cargo. Até aqui, a grande mudança é a redução da idade do homem com a outra regra que exige 61, essa aqui exige 60. Aqui não tem nada daquilo de ponto, tá? O que foi estabelecido aqui como diferenciação é exatamente o que a gente está chamando de pedágio. O governador tinha encaminhado o pedágio de 100% e a Assembleia aprovou 50% de pedágio. Como se faz esse cálculo de 50% de pedágio que se precisa pagar? Eu vou pegar o período que falta para eu aposentar, que falta a partir da promulgação da emenda constitucional 104. Então, a partir dali, por exemplo, se falta 1 ano para que eu me aposente, eu vou ter que trabalhar há mais de 1 ano, 6 meses, que é os 50%. É claro que, além do pedágio, eu tenho que também, como na outra regra, preencher os demais requisitos. Essa regra ela foi bastante modificada pela Assembleia e ela ficou assim, bem interessante. Talvez eu me atrevo a dizer que a melhor regra de transição de pedágio do Brasil é a regra do Estado de Minas Gerais, graças à Assembleia Legislativa. Ela, além de fazer essa redução grande do pedágio, ela estabeleceu, por exemplo, os servidores de 1998, aquela regra de redução de idade com o tempo. Por que é muito importante essa regra para esses servidores? Porque a maioria deles, ou muitos deles, já tem o tempo de contribuição mínimo
Eles estavam aguardando a idade, porque eles são muito antigos no Estado. E, portanto, quando a regra do que o governo tinha encaminhado retirava o direito de redução da idade com o tempo, muitas vezes aumentava 5, 6, 7 anos o tempo que essa pessoa teria que aposentar, e em muitas situações faltando 3, 4 meses, exatamente por causa da idade. E nossa Assembleia restabeleceu esse critério de redução de idade com o tempo. E ela, aliás, trouxe uma regra mais vantajosa nesse ponto do que a regra anterior, por incrível que possa parecer. Porque como funcionava a regra anterior de redução de idade com o tempo? Eu reduzia a cada ano 1 ano de idade mínima, né? Então, mulher tinha 31 anos de tempo de contribuição, ao invés de exigir dela 55 anos de idade, se exigia 54 anos. Como que ficou Isso agora? nós estamos falando para o servidor antes de 98. Perfeito, servidor antes de 1998. E como ficou agora? Ao invés de reduzir ano, passou a reduzir dia. Ou seja, eu não preciso rodar o ano, né? Ou seja, ter 12 meses de trabalho para poder reduzir a idade. Isso significa, na prática, que algumas pessoas vão antecipar as suas aposentadorias com direito à integralidade e paridade. Ficou, assim, muito interessante. E eles simplificaram essa norma. Diferente da outra norma, que para ter direito da paridade e integralidade, você tinha uma idade mínima obrigatória, que não tem nada disso. Aqui, atingiu os requisitos, se eu sou antes de 2003, eu vou ter direito à integralidade e paridade. Se eu sou antes de 98, eu vou ter essa redução de idade com o tempo de contribuição. E para os depois de 2003, que é, pessoal, entre 2003, 2014 e 2014 até a emenda constitucional, eu vou aplicar a média aritmética com descarte, que é aquela média aritmética de 80% das maiores contribuições, e vou garantir 100% do valor para eles. Servidores anteriores a 2003 vão ter o reajuste com servidor ativo, que é o que a gente chama de paridade. Servidores posteriores a 2003 vão ter o reajuste com o INSS e INPC. Então, essa correção também é muito importante, que muitos deles tinham seus benefícios congelados, quem não tinha paridade, porque eles dependiam de reajuste por lei, e muitas vezes essa lei não vinha. Agora, com esse reajuste automático, eles vão ter melhorias nos seus benefícios em razão disso. Daqui a pouco a gente volta com a segunda parte dessa entrevista com o Nazário, e ele ainda vai falar sobre um monte de assuntos importantes, a situação de categorias específicas de servidores, pensões e também uma explicação sobre a previdência complementar. Mas antes, só um parênteses para lembrar que essas regras de transição que ele acabou de explicar foram alvos de grandes embates no Legislativo durante a tramitação. E por isso, depois de todo o processo, o deputado Cássio Soares do PSD, que foi relator de um dos textos da reforma, a proposta de emenda à Constituição, considerou as mudanças nessas regras o maior avanço conseguido pela negociação política na Assembleia. Alíquotas foi muito importante, eu creio que as idades mínimas foram muito importantes, mas, sobretudo, eu posso dizer aqui com toda tranquilidade, o que nós fizemos com as regras de transição para respeitar o servidor que está no meio do caminho para a sua aposentadoria foi uma coisa bonita de se ver como garantia de direito deste trabalhador. Nada de privilégio, nada de benefício, e sim reconhecimento ao período de trabalho que esse trabalhador está tendo e teve ao longo da sua carreira. Então, eu acho que as regras de transição foi o maior ponto a ser destacado nessa reforma da Previdência Estadual. Agora vamos voltar para as mudanças nas regras e mais explicações. Nazário, o que o servidor deve levar em conta para escolher entre o sistema de pontos e o pedágio? É fazer o cálculo em ambos os casos para ver qual dos dois que vai ser o primeiro que ele vai atingir o direito. Mas ele precisa ter um cuidado, principalmente o servidor antes de 2003, com a regra de pontos. Porque para ele fazer jus à integralidade e paridade na regra de pontos, se exige a idade de mínima de 65 anos de idade para o homem e 60 anos de idade para a mulher. Então, eles têm que tomar muito cuidado, porque às vezes ela vai ser antecedente, mas ele não vai fazer jus à integralidade e paridade. A partir disso, tomando esses devidos cuidados, a regra que chegar primeiro, obviamente, vai ser a mais interessante.
Ok. Vamos falar aqui das categorias que receberam tratamento específico na reforma, que são os professores e os profissionais civis da segurança pública, ou seja, policiais civis, agentes penitenciários, socioeducativos e os policiais legislativos, que são da Assembleia de Minas. O que é que ficou de diferente para eles, tanto para os que já estavam no serviço público antes da reforma, quanto para os futuros? Primeiro vamos tratar da regra do professor. Certo. Para os novos professores, né? Os novos professores, eles vão ter estabelecidos uma idade mínima para o homem de 60 anos e para a mulher de 57 anos, tendo a obrigação de 25 anos de tempo de efetivo exercício de docência, que é a atividade de professor mesmo. Ele vai precisar de 25 anos de professor, com 10 anos de serviço público e 5 no cargo. Estabelecido ou preenchido esse requisito de idade, tempo de contribuição na docência, ele vai ter o seu benefício fixado com base na regra nova, né, que é o 60% mais 2% por ano acima de 20. Então, ele vai ter uma redução aí considerável no seu benefício. Essa é a regra para fixar benefício deles. Já os professores que se encontram no serviço público, eles vão ter direito a 2 regras de transição. É a regra de ponto que nós explicamos e a regra de pedágio, mas eles têm alguns pequenos tratamentos diferentes dos demais. Por exemplo, eles têm uma redução da idade mínima no que tange ao pedágio. Eles vão ser exigidos no pedágio uma idade mínima de 55 anos para o homem, 50 anos para a mulher, 25 anos de tempo de contribuição de magistério, né, para a mulher e 30 anos de tempo de contribuição para o homem, o mesmo pedágio de 50% do que falta para atingir esse tempo de contribuição. Aqueles servidores nessa situação que atingiu todos esses requisitos que eu disse, idade, tempo e pagou o pedágio, ele vai ter direito, se ele for anterior a 2003, à paridade e integralidade. Se ele for posterior a 2003, ele vai ter o direito à média aritmética. Okay? Então, na regra de pedágio do professor, essa é a grande vantagem. Já na regra de pontos do professor, ele também vem nessa mesma lógica de redução de idade e tempo de contribuição obrigatória. Ele, ao invés de precisar de 55 anos de idade para a mulher e 61 para o homem, eles vão partir de 50 anos de idade para a mulher e 56 anos de idade para o homem. Os 25 anos de magistério para a mulher, 30 anos de magistério para o homem, 10 de serviço público, 5 no cargo. E aqui a pontuação é muito diferente, né? Eu lembro aos senhores que lá era 86,97. Aqui é diferente, é 81,92. Então, tem uma redução de 5 pontos obrigatórios para os professores. Isso por um motivo muito simples, porque na regra anterior, o professor tinha direito a essa redução de idade por tempo em 5 anos. Por isso que eles mantêm essa lógica nessas regras de transição que nós estamos apresentando aqui. Tá? Certo. O limite do ponto do professor é 92 pontos para a mulher e 100 pontos para o homem. E os demais requisitos, quando fixado, paridade de integralidade dos servidores anteriores a 2003 e depois média com reajuste com o regime geral. Fechamos a regra do professor aqui, então. Os profissionais da segurança? Os profissionais da segurança, que são os agentes penitenciários, socioeducativos, policiais civis e legislativos, os novos, eles vão ter que ter idade mínima, seja homem ou mulher, de 55 anos de idade e o tempo de contribuição de 30 anos de tempo de contribuição também, independentemente do sexo. E desses 30 anos de tempo de contribuição, 25 anos tem que ser nessas carreiras que nós falamos. Eles podem mudar de cargo, mas aproveitam esse tempo de carreira entre eles. Forma de cálculo é a fórmula nova, média de 80%, mais 60% mais 2% por ano, acima de 20 anos de tempo de contribuição. Eles trabalham nessa linha para fins dos novos. Então, ambos os sexos são tratados indistintamente aqui na regra geral, porque na regra de transição deles, aí sim eles fazem distinção entre homem e mulher. A regra de transição deles ficou estabelecida da seguinte forma: eles vão ter que ter 53 anos de idade o homem, 50 anos de idade mulher, 30 anos de tempo de contribuição homem, com 20 na carreira, e 25 anos de tempo de contribuição mulher, com 15 anos na carreira. E isso garante a eles integralidade
e paridade. Eles têm uma regra absolutamente melhor que todos os outros servidores, mas fato é que é essa metodologia que eles estabeleceram para eles. A curiosidade quanto a isso, que ela inclusive viabiliza a tese de se estender a paridade e integralidade para esses servidores após 2003. Então, por exemplo, os agentes penitenciários que não tinham direito após 2003 à integralidade e paridade, com essa regra passam a ter. Nazário, tem também as chamadas aposentadorias especiais, né, que são... A aposentadoria especial normalmente é para os servidores que recebem insalubridade, pessoal da saúde, zoonose, que trabalham nessa área. Eles tinham a aposentadoria especial com 25 anos de tempo de contribuição sem idade mínima estabelecida. Era assim que funcionava anteriormente. O que foi aprovado? Para os novos servidores, eles vão ter que ter uma idade mínima de 60 anos e 25 anos de tempo de disposição a esses agentes insalubres, 10 anos de serviço público, 5 no cargo. Vocês vão perceber que é uma idade muito alta para essas atividades insalubres, né? Sim. Você partia de nenhuma para uma idade de 60 anos, e uma regra de cálculo também diferenciada, né? Que eles passam a estabelecer aqui para eles também 60%, mais 2% por ano acima de 20. Então, para esse servidor que está submetido à insalubridade ter direito a 100% de benefício, ele vai ter que trabalhar aos 40 anos. Mas há uma regra de transição. A regra de transição para esses servidores, ela não estabeleceu, primeiro, regra de cálculo antiga. Ou seja, a mesma regra de cálculo que eu falei aqui para os servidores novos, que é 60% mais 2 por ano acima de 20, é aplicado para a regra de transição desse pessoal da aposentadoria especial. E mais do que isso, apesar de não estar expressamente exigindo idade mínima, eles estabeleceram um critério de pontos que, na prática, exige essa idade mínima. E na aposentadoria especial você tem 3 gradações de insalubridade. Insalubridade grave, moderada e leve, dentre as quais uma exige 15 anos de tempo de contribuição, a outra 20 anos de tempo de contribuição e a mais leve 25 anos de tempo de contribuição, que é a mais comum. Para você ter direito à regra de transição do servidor que com 15 anos se aposentava antes, ele vai ter que ter 66 pontos. O que significa, na prática, que para ele aposentar com 15 anos de tempo de contribuição, ele vai ter que ter 51 anos de idade. Para o servidor da regra moderada, que são 20 anos de tempo de contribuição, ele precisa atingir 76 pontos, ou seja, ele vai precisar de, no mínimo, 56 anos de idade. E o servidor, que é o geral da aposentadoria especial, que se aposentava com 25 anos, ele vai ter que atingir 86 pontos, o que significa, na prática, que ele vai ter que ter uma idade mínima de 61 anos de idade, mais, inclusive, do que a regra nova de idade mínima exigida. Considerável prejuízo para eles nessas regras que foram aprovadas. Mudou alguma coisa para os servidores com deficiência? Para os servidores com deficiência, antes da emenda constitucional, não existia previsão legal para os servidores públicos do Estado aposentarem. O que eles precisavam fazer antes? Entrar na Justiça para ter reconhecido o seu direito, lá do artigo 40, parágrafo 4º, inciso 1 da Constituição, para ele fazer jus ao tratamento diferenciado. E muitas vezes a Justiça mandava aplicar a Lei Federal 142, que trata sobre os deficientes em âmbito do INSS. O que foi corrigido com essa reforma da Previdência para esses servidores? A lei e a Constituição agora vão determinar a aplicação dessas diretrizes da Lei Complementar 142. Então, basicamente, exigem dos nossos servidores deficientes um tempo de contribuição de acordo com o grau de deficiência leve, moderada e grave. Em relação a isso, é muito importante explicar que a contagem desse tempo se dá a partir da existência da deficiência para essas moderações. Ou seja, se eu não tinha deficiência e passei a ter, a idade que me exige aqui, o tempo de contribuição que me exige aqui, começa a contar a partir daquele momento. Entendi. O que foi feito sobre isso para corrigir, que lá na lei complementar também existe? Eles têm uma fórmula que compensa esse tipo de situação. Eu posso converter o tempo comum em tempo de deficiente e tempo de deficiente em tempo comum. Isso também foi trazido para cá. É uma metodologia bem complexa, mas que é importante saber que hoje está na nossa Constituição Estadual. E ela exige, atualmente, para a deficiência grave, 25 anos de tempo de contribuição para o homem e 20 para a mulher,
deficiência moderada, 29 anos de tempo de contribuição para o homem, 24 para a mulher, deficiência leve, 33 anos de tempo de contribuição para o homem, 28 anos de tempo de contribuição para a mulher. E a regra da média aritmética normal. Houve mudança também na questão das pensões, né, Nazário? Isso, a pensão mudou radicalmente, né, a situação. Antes, como funcionava a pensão? A pensão do inativo se calculava 100% do benefício até o teto do INSS, e o que passasse disso eu pagava 70% para calcular o valor da pensão, da mesma forma do ativo usando a última remuneração. Esse valor apurado era o valor global dos dependentes, ou seja, esse valor era dividido igualmente entre todos os dependentes, e se um dependente deixasse de ser dependente ou falecesse, o valor que estava com ele voltava para o valor global para ser redividido com todo mundo. Assim que funcionava anteriormente. A regra nova da pensão por morte, ela é estabelecida da seguinte forma. Ela divide entre servidor ativo e inativo, porque as regras são muito diferentes. Então, vamos falar primeiro do servidor inativo, ou seja, o nosso servidor aposentado. Ele vai ter como base a sua aposentadoria para fazer o cálculo. Só que aqui se divide em duas formas diferentes, né? Ele divide a pensão em cota de familiar e cota do dependente. A cota familiar é a cota que se divide entre todos os dependentes e retorna para o bolo, né? E aqui a cota familiar é de 60% do valor dessa aposentadoria. Esse valor em si é o único que retorna. E a cota dependente. A cota de dependente é uma cota individual que, se ele vier a falecer ou perder a qualidade de dependente, ela não retorna para o valor global. É uma cota de 10% do valor desse benefício do inativo. Então, o exemplo, para a gente esclarecer como funciona, é um exemplo do servidor inativo que ganha R$10.000. Então, ele vai gerar uma cota familiar de R$6.000, que é a cota que divide para todo mundo, e cada dependente vai gerar uma cota de 10%. Se ele tiver um dependente apenas, esse dependente vai ter uma cota individual de R$1.000, somadas à cota familiar de R$6.000, vai ter uma pensão de R$7.000. Se eu tiver 2 dependentes, cada dependente vai ter uma cota individual de R$1.000 e vai se dividir a cota de R$6.000, que é a cota familiar, para os 2 dependentes, então cada um vai ganhar R$4.000. Se um deles vier a falecer, R$1.000 que era só dele, da cota dependente dele, não retorna, só vai retornar os R$3.000 que ele recebia. E esses R$3.000 vai para o nosso outro dependente. É o exemplo que a gente tem assim, para esclarecer com qualidade essa situação do inativo. O do ativo é que é mais complexo o cálculo. Como que funciona o caso do ativo? O nosso servidor ainda está trabalhando. Se faz a média aritmética de 80% das maiores contribuições de julho de 94 para cá, ou seja, vou pegar todas as contribuições de julho de 1994 para cá, até a data do óbito do nosso servidor público. Vou descartar 20% das menores e vou chegar num valor financeiro. Aquele valor financeiro ainda não é a base da pensão. A partir desse valor financeiro, eu vou aplicar 60% mais 2% por ano acima de 20%. Significa que se nosso servidor tiver menos de 20 anos, ele vai ter 60%, a pensão vai tomar como base 60% do cálculo, que já é menor do que a aposentadoria. Então, ele tem 2 perdas aqui. Lembrando que, assim mesmo, a gente tem que dizer que a Assembleia mudou o cálculo da média, melhorando um pouquinho. Então, ela é melhor do que a proposta do governo. Então, fiz o cálculo, cheguei nesses 60%. Tive, então, 2 perdas. Aqui eu só cheguei no valor base da pensão. A partir daqui, eu uso aquela mesma lógica de cota familiar de 60% e cota individual de 10%. É difícil dar um exemplo desse caso, porque eu teria que fazer um cálculo muito apurado da média aritmética. Eu teria que fazer a remuneração toda dele, fazer o descarte, chegar nesse primeiro valor, verificar o tempo que ele contribuiu para aplicar essa alíquota de 60 mais 2, para só aí chegar nos valores individuais. Mas fato é que chega-se a perda de 60% a 70% com a pensão comparado à pensão anterior. Uma perda considerável, né? Tem diferença da pensão para pensionistas de policiais, profissionais da segurança? Os profissionais da segurança, eles têm, se decorrente de acidente de serviço ou
morte em serviço, eles garantem 100% da pensão, do valor da pensão. É algo interessante e eu penso que é relevante, haja vista que a segurança risco, né, eles têm um risco considerável. Não que os outros também não tenham direito, o correto seria para todo mundo, mas ao menos para quem é alvejado é algo, ou tem a possibilidade de ser alvejado, é algo importante até para a segurança familiar. Isso mudou na Assembleia também? Já era uma diretriz que tinha um pensamento inicial do governo, mas eles não mandaram a proporcional e a Assembleia fez essa correção. Bom, agora eu queria voltar num assunto que você já entrou aqui, mas que ainda gera muita dúvida para os servidores, Nazário, que é a Previdência Complementar. Que regime que é esse? Como é que ficaram as regras de migração e o que o servidor precisa saber sobre eles? Primeira coisa que o servidor precisa compreender sobre a Previdência Complementar, que ela é um regime obrigatório apenas para os novos servidores e os antigos servidores sequer tinham direito a migrar para esse sistema, até essa reforma da Previdência. Como que funciona a Previdência Complementar, antes da gente explicar a questão de opção? A Previdência Complementar, ela vai limitar a contribuição do servidor até o teto do regime geral. Então, até hoje, R$ 6.101, ele vai pagar a Previdência. O que ultrapassar esse valor, o servidor vai ter que fazer uma opção, se assim entender, pelo que a gente chama de Previcom, que é o sistema, a Previcom, ela vem gerindo o sistema previdenciário de capitalização do Estado, e ela vai fazer o que a gente chama de fundo individualizado de capitalização, conforme o tipo de plano que esse servidor escolher. Ele pode escolher um plano que varia de alíquota entre 3% e 15% atualmente. Aí vai ser descontado do que ultrapassar o teto do INSS, essa alíquota que o servidor escolhe. Lembrando que a contrapartida do Estado, ou seja, a contribuição patronal do Estado, varia de acordo com essa opção. Se ele escolheu 3%, o Estado vai pagar 3% também. O limite de contribuição do Estado atualmente é 7,5%. Então não adianta você escolher uma alíquota de 15%, porque o Estado vai pagar só 7,5%. É um sistema de capitalização muito parecido com a previdência privada em si mesmo, e ele vai, de acordo com o tempo, aumentando o fundo para que no futuro você tenha uma aposentadoria perto da sua remuneração atual. Ele só é compulsório para os novos. Ele é compulsório para os novos apenas no que tange ao limitador do teto do INSS. Se os novos não quiserem se submeter ao sistema do Previcom, que é esse de capitalização individual, ele vai lá e cancela o seu vínculo. O vínculo inicial é obrigatório, mas ele pode ir lá e cancelar para deixar de pagar a previdência disso. Mas ele também fica com uma aposentadoria limitada ao teto do INSS, ele tem que tomar muito cuidado. E quem pode migrar para ele? Como funcionava antes? Não existia direito de opção do servidor da regra velha entrar nesse sistema complementar. A nossa Constituição agora vem permitir expressamente que se faça essa opção. Nós temos que tomar cuidado com dois detalhes aqui, quem tem interesse em ir para a Previdência Complementar. O primeiro deles é que não existe benefício especial estabelecido. O que seria o benefício especial? É uma compensação financeira, quando você aposentar, dessa opção em razão de todo o tempo que você contribuiu anteriormente. Porque se você faz a opção imediatamente, você parte de um fundo individualizado de R$0, sendo que você contribuiu 15, 20 anos sobre o valor que você recebia de remuneração. Seria, inclusive, na minha concepção, enriquecimento ilícito do Estado, uma apropriação indébita. Então, para isso, precisaria ser criado o que a gente chama de compensação. Uma das formas é o benefício especial. Isso não é uma invenção aqui nossa, não é uma proposta inovadora, porque isso já foi feito na União, Na União existe o benefício especial exatamente para incentivar essas pessoas a migrarem para o sistema de capitalização. Então, quer dizer, isso ainda não existe. Essa compensação no nosso, na nossa reforma. Isso faltou e o governo não mandou e se negou a mandar até o final. O que foi possível a Assembleia fazer nesse ponto, eu acho que era o limite, inclusive, por causa de questões orçamentárias, é exigir que em 180 dias o governo encaminhe esse benefício migratório, uma lei, um projeto de lei que trate sobre esse tema, porque não poderia a Assembleia fazer por usurpação de competência em razão da dotação orçamentária faltante para isso. Então o governador tem que encaminhar essa lei em 180 dias, que foi uma inovação da Assembleia Legislativa sobre esse assunto.
E o segundo ponto importante que os nossos servidores precisam conhecer sobre isso é a discussão quanto à interpretação do artigo 37, parágrafo 10. Lá no parágrafo 10, ele trata sobre a obrigação de contraprestação patronal, ou seja, aquela contribuição que eu falei que o Estado faz até 7,5%, há uma dúvida se aquilo ali vai ser obrigatório ou não a ser feito pelo Estado da forma que ficou escrito. Então, se essa pessoa migrar, ela corre muitos riscos nesse momento. O ideal é aguardar uma diretriz da Secretaria de Fazenda quanto a essa obrigação da patronal. Isso é um ponto. E o segundo ponto que eu recomendo é aguardar o projeto de lei que vai tratar sobre o tema do benefício migratório. É um risco muito grande, uma perda muito grande, até porque quem migrar agora, por óbvio, não vai ter incentivo migratório, porque não faz sentido nenhum. Se a pessoa já migrou, eu estabelecer um benefício especial, porque ela já pôs na conta dela o prejuízo. O Estado não precisa criar um benefício para que ela migre. Certo. Outra alteração que veio com a reforma foi a criação dos fundos, né, para guardar o dinheiro da contribuição dos servidores. Seria criada uma autarquia, a MGPrev, a Assembleia barrou a criação dessa autarquia, que administraria esses fundos. Essa medida não vingou e o IPSENG continua na gestão da aposentadoria de saúde do servidor e de um desses fundos. O outro vai ser gerido pela Secretaria de Fazenda. Houve uma intensa discussão sobre esses fundos por conta da extinção de um fundo que a gente conhece, que é o FUNPENG, né? O que significa na prática tudo isso? E há alguma garantia o fato do dinheiro estar nesses fundos? Na verdade, o fundo financeiro que hoje existe, ele praticamente é utilizado para fazer o balanço financeiro, porque esse fundo hoje se encontra em déficit. O único fundo que hoje existe que funciona é o fundo de capitalização. Os demais fundos são fundos que precisam de aporte financeiro. Basicamente são utilizados, igual eu já expliquei, para balanço financeiro contábil. E a ideia não era extinguir o fundo, eles estavam criando um novo fundo financeiro, até migrando o patrimônio, para que ele fosse estabelecido no MGPrev, né? A ideia era muito essa. A diferença é que, em vez de ser o MGPrev que vai gerir, vai ser o IPSENG. O IPSENG gere apenas pensões, tá? Aposentadorias são geridas pela própria administração pública. Tem esse detalhe que é importante a gente falar. E eles continuaram nessa mesma sistema. Então, a criação ou não de fundos novos, se eles não são decorrentes de segregação de massa, como não é o caso, ele não vem de uma segregação, eles são fundos praticamente inócuos, muito mais contábeis do que propriamente dito. Se você viabilizar uma autossustentabilidade desses fundos, eu precisaria repactuar. Quando eu extingui em 2013 o fundo previdenciário que existia, que inclusive tinha um dinheiro lá dentro, eu inviabilizei. Era superavitário, perfeito. E deixou só o FUFIP, esse fundo, que é o fundo financeiro, ele é insustentável. O outro fundo, muito bem colocado, ele era um fundo sustentável com perspectivas futuras. O Estado, naquela época, chamou a si a responsabilidade financeira da previdência dos servidores públicos. E agora ele fez uma grande alteração, gerando prejuízos demasiados ao argumento de inexistência de autossustentabilidade, quando já existia uma metodologia que era, entre aspas, viável de autossustentabilidade e, infelizmente, foi extinta naquele momento. Perfeito, Nazário, já te exploramos muito, mas mais uma última pergunta, a gente não pode deixar de te fazer esse questionamento por todo o conhecimento que você tem e o tanto que você tem estudado essa matéria. O argumento básico, a grosso modo, do governo para a necessidade dessa reforma é equilibrar as contas públicas, estamos numa crise fiscal, e, por outro lado, todos os sindicatos e associações reclamaram muito ao longo dessa tramitação que a conta estava caindo no colo do servidor, a conta da má gestão de anos anteriores. Na sua opinião de especialista, essa reforma era necessária, veio proporcional ao que era de fato necessário para equilibrar as contas públicas? É importante compreender que reformas da Previdência são sempre necessárias. As adequações das diretrizes com as alterações da sociedade são sempre importantes de serem feitas para que o fundo se autossustente. O grande problema aqui, o questionamento que se faz, é a forma gravosa que, em geral, aqui no nosso país, se faz previdência.
ou reforma da Previdência, em geral, com grandes perdas de direitos dos servidores públicos, muito em razão de má gestão previdenciária do próprio governo, e aí é os governos antecedentes, os novos, enfim. Nós não temos uma política séria de gestão previdenciária no nosso país. Isso acarreta exatamente esses imbrólios financeiros que hoje se encontram, que precisam ser corrigidos de alguma sorte. E, obviamente, respeitar as reformas, porque não adianta, lá em 2003, por exemplo, eu fazer uma reforma nacional de previdência, e ele vem, o Fundo Previdenciário de lá até 2013 superavitário, e num momento que o Estado entende que está em crise financeira, se extingue o fundo. É óbvio que eu inviabilizo qualquer autossustentabilidade de previdência no país. Nós não podemos misturar, nesse ponto, a previdência com as finanças públicas administrativas. E eu não entendo que, em razão dessas situações, devam ser tão pesadas em cima dos servidores à conta, como sempre acontece. Nós precisamos, sim, de adequar, mas com mais seriedade, respeitando direitos adquiridos e respeitando a história do servidor público, para que ele tenha mínimo de condição de aposentar quando da pactuação do ingresso dele do serviço público. O Estado apresentou regras para ele, quando ele fez aquele concurso público há 25 anos atrás, que garantiriam ele aposentadorias e direitos. E quando chega próximo àquela regra, ela é modificada, falando que ele vai ter que ficar mais um pouquinho. Ele fica mais aquele pouquinho, está quase chegando, modifica de novo. É o que aconteceu, nós estamos na 4ª ou 5ª reforma da Previdência. E muita gente não conseguiu se aposentar até hoje. Alguns ainda conseguiram atingir esses requisitos, mas vários não. E essas pessoas estão sendo punidas em razão de má gestão financeira. Nós precisamos corrigir isso e ter mais seriedade com esse ponto. Nazário, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, pelas explicações, pelo didatismo, pela objetividade e ajuda para nos fazer compreender isso aí como servidores públicos e como cidadãos, os impactos de tudo isso na vida do funcionário público e do Estado de modo geral. Obrigado a vocês pelo convite, fico sempre à disposição para a gente bater um papo sobre Previdência, que é um tema que eu gosto muito. Lembrando que se você ainda não ouviu e quiser saber como foi a tramitação e toda a negociação da reforma da Previdência Estadual na Assembleia de Minas, esse processo está resgatado em detalhes nos episódios 23 e 24 do Politiza. Eu sou Graziele Mendes, responsável pela pesquisa, entrevista, edição, roteiro e apresentação. Trabalhos técnicos de Elson Neto e Clifford Dutra. Revisão de Rosângela Rabelo. Todos os episódios do Politiza estão na nossa página lmg.gov.br/rádio e plataformas digitais. Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.